Este é Bento, capitão e guarda-redes do Benfica. Capitão e guarda-redes de Portugal. Jogou até aos 42 anos. Defendeu a seleção do mundo, enlouqueceu Platini, defendeu penaltis, marcou penaltis e liderou revoltas de jogadores. Foi o número 1, foi o guardião do tempo. Manuel Galrinho Bento era um miúdo franzino da Gulgã. Filho de camponeses, teve de deixar a escola na 4ª classe. A vida ganhava a trabalhar como pedreiro enquanto sonhava ser guarda-redes. O Clube da Terra não tinha escalões de formação. E a equipa mais próxima ficava em Riachos, a mais de 5 km. Não era distância que se interpusesse entre Bento e um sonho. Aos 15 anos, depois de um duro dia de trabalho, subia para a bicicleta e pedalava até ao treino do Riachense. Eu penso que Manuel Galrinho Bento nasce e vive, nos seus primeiros tempos, vive num Portugal dos anos 50 e dos anos 60, que é um Portugal que não é fácil se ingrar. E ele vem de uma família humilde. A prenda que teve aos 10 anos, quando fez a 4ª classe, foi um balde. E para ser pedreiro, foi o que a mãe lhe ofereceu nessa altura. E uma bicicleta, que era do irmão, salvo erro. Depois é que ele comprou, quando começou a ganhar dinheiro, comprou uma bicicleta, porque ele teve sempre a loucura das bicicletas também. Fazia muitos quilómetros de bicicleta, porque ele não tinha meio de transporte, os meus avós não tinham, e então ele ia sempre de bicicleta, fazia tudo de bicicleta. O Manel apareceu como, digamos, é aquela história que nós às vezes futebolistas contávamos que nasceu futebolista. O Manel sempre optou pela baliza, sempre foi para ali que revelou qualidades de imediato, sem muita formação. Portanto, é por isso que eu digo que ele se calhar já nasceu futebolista. A paixão dele foi o futebol. Foi tudo ele. Queria ser quem foi e se chegou onde é que foi teve muita força, muito trabalho, muito honesto naquilo que fazia. Tempos depois, o Gulganense abre uma secção de júniores e Bento regressa à casa. Depressa dá nas vistas e começa a espalhar-se o rumor de que há ouro na baliza da Gulgã. No entanto, no dia em que está a ser observado por vários clubes e pelo próprio selecionador distrital, o jovem Bento faz má figura, sofre 5 golos e é substituído a seu próprio pedido. Na noite anterior tinha ido para o bailarico até raiar o dia. Fica destroçado, mas aprende a lição. Nunca mais voltará a falhar. Aqui, naturalmente, que a ansiedade dele era sair rapidamente para uma profissão que não tinha formação académica e, portanto, que lhe desse a possibilidade de ser alguém na vida. Tudo que ele foi com muito trabalho. Era um trabalho diário. Vocês podem perguntar a colegas dele, que havia colegas que já estavam a almoçar e ele, se calhar, ainda estava no Estádio da Luz a treinar. Além de ser humilde, era um trabalhador nato. Não era um guarda-redes de grande estilo, mas os estilistas não podem dar ao futebol, não. Passagem de modelos. E o Bento era um jogador de trabalho, um jogador que, mesmo com o dedo partido, mesmo com o dedo partido, ele punha o adesivo, não dá para agarrar com a mão, dá para dar de cotovelo.
treinava sempre, não dava hipótese a ninguém. Bento treina intensamente no Campo das Ademas, que um dia há de receber o seu nome. Volta e meia surgem clubes interessados, mas acabam sempre por desistir. É demasiado baixo, dizem. Um dia, um amigo leva-o a treinar em Alvalade. O Sporting quer ficar com ele e manda-o à Gulgã para se desvincular do clube. Mas Bento não gosta da atitude. Acha que não é assim que se trata a equipa da sua terra e jura jamais jogar no Sporting. Este homem é senhor do seu nariz e um dia todo o futebol português saberá disso. Veio de facto para o Sporting, salvo erro 2 ou 3 meses, e depois queriam que ele fosse buscar a carta, não foram honestos e ele achou que não devia de ser assim. Mostra daí que ele tinha uma personalidade muito forte, era muito honesto e era forte no que pensava, porque ele de facto queria era sair da Gulgã. Nos anos 60, Bento já não é um ilustre desconhecido. Assim que fecha a porta ao Sporting, aparece o Barreirense. Ao contrário dos Leões, o clube da Margem Sul oferece boas contrapartidas financeiras ao Gulganense e Bento vai finalmente trocar a vida de pedreiro por um lugar ao sol na primeira divisão. Em 69-70, faz uma época fantástica que ajuda a explicar o inédito 4º lugar conquistado pela turma do Barreiro. Nessa altura, aqueles que um dia desprezaram o seu 1,74 m dobravam a língua. É que no caso de Bento, dava-se um raro fenómeno da física. Era baixo, mas um baixo gigante. Quando esperávamos que o Manel aparecesse aqui a pedir a carta para o Sporting, apareceu a pedi-la para o Barreirense. E o Barreirense vem cá, de facto, nesse fim de semana. A direção estava reunida e o que é que o seu presidente na altura, que era o Sr. António Melancia, já falecido também, o que é que disse? Como é que fazemos? O que é que pedimos para o Manel? A gente para o Manel, a gente pede 20 contos, já não é mau, então. De maneira que o senhor do Barreirense chegou lá e olhou para nós, todos, ficamos muito novos, gente inexperiente, enfim, o clube tinha sido fundado em 64, e portanto ele disse, não, Manuel Gorrinho não são 20 contos, são 10 contos, e portanto não havia, até se o Barreirense não dá nada, o Manuel tinha ido para o Barreirense, porque a gente não lhe podia, obviamente, cortar as pernas, não é? Lembro-me do Bento, era menino, era rapaz, ia ver os jogos do Barreirense e o Bento era um excelente guarda-redes, portanto era uma referência. Como eu costumo dizer na brincadeira, às vezes costumo dizer aos meus amigos, felizmente veio parar ao Barreiro, porque foi uma grande rampa de lançamento para a carreira dele e felizmente digo com um certo orgulho de alguém ter dito que era pequenino para ser guarda-redes. Ele demonstrou, acho que não só a nível em Portugal, a nível mundial, como que a altura não contava para nada. 8 de dezembro de 1970. O Estádio da Luz está engalanado para se despedir do monstro sagrado. Coluna está de partida e, em sua homenagem, o Benfica defronta a seleção europeia. Em cima da hora chega a notícia que Lev Yashin, o Aranha Negra, não poderá estar presente. É preciso arranjar um substituto. E José Augusto, que é do Barreiro, sugere Bento. Há resistências. A seleção do mundo, defendida pelo guarda-redes do Barreirense, que ainda por cima é baixote. Mas não há tempo a perder. E a sugestão é aceite. Chegado ao jogo, Bento faz uma exibição a Yashin. Ou melhor, a Bento. Foi um orgulho, uma alegria. Eu lembro-me nesse dia, são dias que não posso esquecer. Estávamos felizes, orgulhosos, mas há tantos guarda-redes e venham-me buscar porquê. E ele nesse dia mostrou que ia ser alguém. E à noite aparece um guarda-redes na baliza equipado de preto. E as pessoas começavam a se interrogar quem era aquele guarda-redes. Não era o Yashin, mas quem era. Depois chegou-se à conclusão que era o Bento, que era o guarda-redes do Barreirense. Portanto, no ano seguinte veio para o Benfica. Foi um momento extraordinário seguramente para ele, que ele sempre teve a oportunidade de falar e, ao mesmo tempo, a demonstração que estávamos perante um grande guarda-redes. Até lhe chamaram o Yashin da Gulgã. Assim que termina a partida, o nome de Bento entra na lista de compras do Benfica, mas o Barreirense diz que o guardião é inegociável.
Será preciso ano e meio de conversações, mas Bento acabará por chegar à luz. Sonhava como todos os jogadores naquela altura. O Benfica era o maior, os outros ninguém o tinha contratado também, e ele sonhava com o Benfica porque nós já éramos benfiquistas todos em casa. Era um salto para o Bento, não é? Era um salto para o Bento, pois o Barreirense perdia um excelente guarda-redes, mas em termos do Bento, pois era um grande salto. Eu não cheguei a jogar com o Manuel Bento, porque saí no ano que o Manuel Bento veio para o Benfica. Mas joguei contra o Manuel Bento, quando ele estava no Barreirense, e felizmente a hora que veio para o Benfica, porque se tornou indiscutivelmente o melhor guarda-redes que eu conheci dentro do Benfica e também seguramente um dos melhores da história. Bento era uma aposta no futuro. Não vinha para entrar de caras na equipa. A baliza estava entregue ao Sr. Zé Gato e o rapaz da Gulgan teria de saber esperar e aproveitar as oportunidades. A estreia acontece a 1 de setembro de 1972, sob o comando de Jimmy Hagan, num particular frente à seleção da Indonésia. Em 73-74, já atua durante um terço do campeonato e soma mais algumas presenças na taça. Nos 2 anos seguintes, divide rigorosamente a baliza com Zé Henrique. Meia época para um, meia para o outro. Tive sempre uma grande amizade com o Bento. Fomos 2 colegas, bastava dizer que dormíamos no mesmo quarto os dois nas concentrações. Éramos muito amigos cá fora também. E portanto foi um moço espetacular, extraordinário, como homem, como guarda-redes. Eu também aprendi, mas depois de ser muito mais velho do que ele, também aprendi muito com ele. E portanto o Bento para mim também marcou uma geração dentro do Benfica. Não, ele nunca se assustou. Ele pensou sempre que se de facto fosse para o Benfica ou para um clube grande, que tinha que trabalhar e que tinha que chegar onde é que os outros que tiveram antes dele, se era igual ou até se pudesse ser até melhor. Em 1976 acaba o